Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Então, estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malk e hoje a gente está completando o 30º episódio e quem sabe vai ter presente, né? Igual no mercado, né? Quando você está no caixa e é sorteado. Vamos ver. Eu tô com uma pessoa aqui, o nome dela é Michele Benício. Ela é cozinheira, ela é uma mulher de fé e vai contar um pouquinho da história dela, do testemunho dela. Eu já vou agradecendo aqui a nossa equipe hoje, tem gente nova no pedaço, Cláudia Laranjeira, Júnior Lobo, obrigada por estarem aqui participando, ajudando. E vamos iniciar então. Quem perdeu algum episódio, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho, né? Compartilha, porque a gente sabe que o objetivo do Pod God é fazer com que pessoas tenham a vontade de conhecer Jesus. Então, espero que você passe a ter essa vontade, se já não conhece, e compartilhe essa mensagem, ok? Michele, obrigada por... Na verdade, gente, eu sempre falo aqui, né? Obrigada por ter aceito o convite. Na verdade, a Michele que veio me procurar, lembra? Lembro. Michele veio me procurar e falou assim, olha, eu tenho um testemunho para dar. Então, fica um recado para você. Se você tiver um testemunho, vai lá no meu direct, no Instagram que está aí embaixo, vocês já sabem qual é. Tem um testemunho para dar, me procura que a gente conversa e aí você, quem sabe, vai estar aqui comigo, né? Obrigada por estar aqui, né? Obrigada a você. Finalmente chegou o dia. Enfim chegou o dia, né? Então, Michele, você já assistiu, né? Como é que rola um pouquinho o podcast? Sim, com certeza. E aí, eu peço sempre para você se apresentar e você vai falar quem é a Michele hoje, né? Porque tem a Michele do passado, daqui a pouco você vai falar um pouquinho, mas hoje, quem que é a Michele? É mãe? Enfim, fala um pouquinho da Michele. Michele hoje é mãe de 4 filhos, né? São 3 meninas e o príncipe, que agora é o de 4 anos, o Theo. Então, a Duda, a Flávia e a Milena e o Theo, né? Pequenininho. E a Michele hoje deixou de lado uma vida profissional, assim, que eu tinha uma carreira trabalhava na área financeira, né, de uma empresa aqui no Rio de Janeiro, para começar a empreender, né? E eu comecei na área da confeitaria e sou muito ligada a isso, amo cozinhar e amo que as pessoas comam o que eu faço e que elas elogiem, porque eu acho que cozinhar, comida é comunhão, né? E é muito bom quando alguém come alguma coisa que eu faço, que elogia, que gosta. Então hoje a Michele é mãe, confeiteira, empreendedora, um pouquinho de cada coisa. E aí, você já vai deixar também, quem quiser, você faz o quê? Você faz recepção? Qual é o teu trabalho, assim, com a cozinha? Eu faço de tudo um pouquinho, né? Eu faço eu comecei fazendo bolos, né? Bolos confeitados para festa, mas eu faço bolos, faço coffee breaks, pequenas recepções, também faço comida vegana, sem glúten. É só falar comigo que a gente consegue conversar. Então, para te chamar, já deixa aqui, ó. Já deixa aqui o contato. Você te encontra onde? No Instagram? Por onde? Isso, no Instagram, @caramilizou. É M-I, porque o Mi é de Michele. Caramilizou. Caramilizou. Então vai estar aqui, ó, o Instagram dela. Quem quiser conhecer o trabalho dela, a culinária dela, já sabe. E aí, Michele, me conta aí, como é que foi tua infância? E aí, sempre buscando pro lado religioso. Você nasceu numa família já cristã. Conta um pouquinho como é que era o núcleo familiar, quantos irmãos, se era sozinha. Como é que era a família? Eu sou filha única, de mãe solteira, né? E fui criada pela minha mãe e pelos meus avós. Eu morava com os meus avós e meu avô era pastor da igreja Assembleia de Deus. E eu fui criada na igreja. Como diz meu marido, eu só não nasci na igreja porque tem que ir para o hospital. Então eu fui nascida e criada na igreja Assembleia de Deus. E assim fui seguindo, né? Cresci até a minha adolescência, quando eu me desviei, né? Quando eu saí da igreja. Você saiu com que idade da igreja? Devia ter uns
15 para 16 anos. E aí você saiu porque você queria provar o mundo, que estava chato demais ficar na igreja? Foi... Assim, foi uma coisa meio que natural. Amigos? Eu não programei, não. Eu quero sair da igreja, não. Eu comecei ao 2º grau, e do 2º grau comecei a conhecer pessoas, e comecei a ir em festas, essas coisas todas, e aí eu fui me afastando de pouquinho em pouquinho, entendeu? Então não foi nada programado, não. Eu quero sair, que eu quero ver o que tem lá fora. Não foi assim. Foi Mas nesse lá fora, você chegou a fazer coisa errada ou você chegou a beber? Enfim, você foi pro lado dark? Ou você... Porque eu falo assim, eu não era da igreja, né? Eu não era da igreja, não nasci numa família cristã, não sei se você sabe, já deve ter ouvido eu falar isso. Mas eu nunca bebi, nunca fumei, eu nunca fui desse lado, sabe? E eu vejo muita gente que sai e vai para esse lado e depois volta. Assim, eu nunca fui muito boa para bebida, assim. Eu sempre fui muito fraca. Uhum. Mas eu já experimentei, eu já bebi, eu já fumei, entendeu? Mas eu era muito fraca para bebida, então eu bebia e ficava bem rápido, né? Assim, pegava muito rápido a bebida para mim. Mas eu já bebi. Você parava, você não continuava? Não continuava. Mas o pouco que eu bebia já era o suficiente para ficar bem feliz. Entendi. Eu falo que eu não preciso beber para ficar feliz. Não, nem alegre. Não é necessário, nem eu já sou pouco, boba de natureza. Não precisa. Mas e aí, então, conta... você saiu da igreja, então, com uns 14 anos. 15 para 16. 15 para 16. E aí, como é que foi essa tua saída fora? O que você fez que te transformou? O que te fez voltar? Como é que foi esse período? Foi um período assim em que eu acho que quando a gente, como você estava falando, normalmente as pessoas que saem da igreja, elas tendem a ir para um lado de experimentar realmente várias coisas. E foi o que aconteceu comigo, né? Então eu ia sair à noite, né? Eu tinha uma prima que sempre eu ia com ela, até que nesse período de 15, 16 anos era mais tranquilo, né? Eu saía à noite, mas não fazia nada demais, não bebia nesse período, não bebia, nada. Eu comecei a fazer isso depois, realmente, já um pouco mais velha. Foi depois do meu 2º casamento, na verdade, que eu comecei a ir mais para esse lado de sair mais à noite, de beber, né? Porque... Começando do início. Então você teve um primeiro casamento. Eu tive um primeiro, na verdade, foi um namoro, né? Que eu engravidei aos 19 anos da minha primeira filha, a Duda. E nesse período, antes até mesmo de a gente ter a confirmação da gravidez, o meu namorado faleceu de acidente de moto. Então foi assim... uma barra que eu passei muito, muito grande, né? Porque... Você estava com quantos meses de gravidez? Na verdade, desconfiando ainda. Quando ele faleceu, entendeu? Eu era muito nova, 19 anos, eu estava saindo... Na verdade, eu tinha acabado de sair do 2º grau e eu fui fazer pré-vestibular, e no pré-vestibular que eu engravidei. Eu estava estudando pré-vestibular, que eu não quis emendar, né, na faculdade, eu quis estudar um pouquinho para passar e tudo mais, e aí nesse período eu engravidei. E você teve o apoio da tua mãe? Muito. Assim, graças a Deus eu tive apoio da minha família, até por conta da situação, né? Porque eu até brinco com ela, mãe, se ele não tivesse falecido, você teria me apoiado. Mas eu acho que sim, mas assim, eles me apoiaram muito, né, nesse período, porque foi muito complicado, foi uma morte instantânea, né? Ele sofreu um acidente de moto e morreu ali no acidente, nem chegou a ir para o hospital, e foi... Novo também, né? Ele ia fazer 20, muito novo, um rapaz assim, muito bonito, assim, você para pensar assim, caramba, uma perda muito grande. E aí, logo depois, uma semana depois que ele faleceu, eu comecei a sentir os sintomas. Então eu fui fazer o exame de gravidez. Ele faleceu em outubro, eu fiquei ali naquela coisa toda. Final de outubro foi dia 21 de outubro, na verdade, que ele faleceu. E no meu aniversário, dia 18 de novembro, eu fui buscar o resultado do meu exame. E aí eu vi que estava positivo, né? E a família dele?
A família pegou, dele né? Porque era filho, né? Não, também seria todo o filho mundo... do filho, eu acho que eles devem ter te abraçado, não? Com certeza, com certeza. E aí foi assim, né? Quando a Duda nasceu, muito parecida com ele, foi assim, aquela alegria geral. Mas eu sofri muito na gravidez. Uhum. Eu perdi na gravidez, no início da gravidez, mais de 10 quilos. Né? Porque eu não conseguia comer, eu não conseguia por conta, né, dessa situação. Aí depois da Duda, comecei a trabalhar, né? Porque eu falei, não, tenho que trabalhar, porque... Você conseguiu fazer a faculdade? Não, nesse período não. Foi só trabalho? Só trabalho. Eu comecei a trabalhar em uma loja, né? Porque eu falei, não, tenho que criar minha filha. Eu peguei aquele senso de responsabilidade, não, tenho que criar minha filha. Fui eu que engravidei, sabe assim? Eu peguei, vesti essa camisa e fui. E aí trabalhei numa loja e depois eu vim a trabalhar nessa empresa de energia que eu trabalhava. Entendeu? Que aí eu comecei, eu me formei, fiz engenharia, parei, e aí entrei para a área financeira mesmo. Trabalhei lá por 16 anos na área financeira. E aí foi nessa época que você conheceu o teu segundo marido? Meu segundo marido, na empresa. E ele era da igreja? Não. Não era da igreja. Não era Como da é que igreja. foi esse segundo casamento? Foi, assim, no início muito legal, né? A gente se casou e tal, e foi muito bom. Mas o nosso relacionamento começou a ficar muito conturbado, né? Tinha muitas brigas, ciúmes, e veio a minha primeira filha, que foi Milena, né? E a gravidez foi super legal, então quando eu engravidei da Milena, aí a gente viveu uma fase muito boa. Mas depois a gente começou a entrar essa coisa do ciúme, né? Tanto por parte dele como por minha parte também, pelas desconfianças que tinha, essas coisas todas. E aí o casamento começou a dar uma caída, né? Ficou um relacionamento ficou ruim. E aí veio a minha segunda filha. E depois que veio a minha segunda filha, que aí a gente se separou, realmente, de vez, né? Não estava dando certo, era ruim, e a gente realmente resolveu abrir. Só que foi aí que eu comecei a ter essa queda também do lado espiritual, que até então eu tinha aquele temor, né? Não fazia, não bebia nada, então tinha ainda um pouco daquele temor, mas depois eu comecei a ter ir pro lado dark, como você falou. O lado dark da vida. E as meninas... Ele, só por curiosidade, ele abraçou tua filha mais velha como se fosse filha? Ele fazia uma diferença? Não fazia diferença. Mas não tinha aquele contato, assim, sabe? Não era uma coisa de, meu pai, não. Ele sempre cuidou muito bem, nunca fez diferença. Mas eu não sei se era da parte dos dois, é porque a minha filha, antes de eu me casar com ele, eu tive um relacionamento também. E essa pessoa pegou ele pegou a minha filha como filha, entendeu? Então ficava muito isso. Esse meu outro relacionamento já tinha a Duda como filha, perdão, né? E aí ficava meio que assim, né? Ele não abraçou como pai, porque é como se a Duda já tivesse um pai. Né? E aí você já estava fora da igreja? Já. Isso já estava fora da igreja. Desde que você começou com eles, você já estava fora da igreja? E com isso você não levou as filhas para a igreja? Não. Nunca. Não levava. Meu avô, né? Como pastor, às vezes, quando tinha alguma festa na igreja, ou que ele relacionado à criança, ou o aniversário dele, né, que tinha festa, ou alguma coisa assim, aí a gente ia. Mas eu não levei elas como, assim, na igreja, pequenininhas, nada disso. Eu apresentei elas na igreja e depois eu não voltei. Não voltou? Não. E quando é que você sentiu essa necessidade de voltar para a igreja? Como é que foi esse retorno? Então, como é qual foi essa transformação, esse teu testemunho? Na minha separação, eu achei que eu devia começar a viver. Né? Eu falava, eu nunca fiz nada. E com aquela influência de amigos, Michele, você é uma ótima mãe, você não deixa faltar nada para suas filhas. Então, poxa, o que tem?
por que tem você de vez em quando, você sai? Eu falo, não, meninas, eu vou deixar elas. Não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei um final de semana, aí depois veio o outro, e às vezes eu ficava finais de semana inteiro na rua sem voltar para casa, né? Ia para casa de um amigo, saía à noite, ia para casa de um amigo e voltava, e assim, final de semana todo, ia trabalhar direto e voltava só na segunda-feira para casa. E nessa volta para casa eu sempre enchia elas de presente, porque eu achava que isso ia suprir na minha cabeça as necessidades delas, e eu não conseguia enxergar de forma alguma. Realmente eu achava que eu não estava fazendo nada demais, até porque eu deixava ela com a minha mãe. Então assim, elas estão super bem, né? Elas estão com a minha mãe, a minha mãe cuida bem, né? Eu não tenho que me preocupar. E às vezes a minha mãe me ligava e eu não atendia, porque falava, não precisa atender, porque eu vou preocupar elas, deixa isso lá, elas estão bem, né? Nem pensava assim que era para falar alguma coisa que tinha acontecido das meninas. Não, e eu achava, incrivelmente assim, eu achava aquilo normal, entendeu? Eu não achava que estava fazendo nada de errado. Minha mente fechou totalmente ali nesse período e eu achava que estava tudo certo, elas estão bem, elas têm... Tipo assim... eu falava, mãe, olha aqui, deixava um dinheiro com a minha mãe, se precisar pegar um táxi, se precisar levar elas em algum lugar, precisar comprar alguma coisa. E era tudo normal. E a postura da tua mãe era tipo... Deixa, minha filha já sofreu muito, deixa ela viver e vou cuidar das filhas dela? Ou ela te chamava atenção como cristã? Porque tua mãe é cristã, né? E ela... Minha mãe chamava muita atenção. Minha mãe, a gente tinha brigas, né? Assim, porque ela queria, da forma dela, ela queria me despertar para o que estava acontecendo, mas ela estava enxergando ali que o inimigo estava agindo e eu não enxergava de forma nenhuma. E meu avô já era mais tranquilo, e ele falava para minha mãe, não faz assim, não age assim, porque é pior. E o meu avô só orava. E minha mãe não, a minha mãe brigava, eu chegava em casa, ela brigava comigo, como assim, o que você está fazendo, é péssimo para as meninas. Eu falo, por quê? E realmente não era, eu achava que estava fazendo mal. E eu sempre fui uma mãe muito presente na vida das minhas filhas, sempre. Mas esse período eu entrei realmente numa cegueira espiritual que eu não tenho nem como explicar. Às vezes eu tento explicar, né, isso, tentar enxergar o que aconteceu ali, e eu não consigo. Entendeu? Não consigo mesmo. Realmente fiquei numa cegueira que eu não conseguia enxergar o mal que eu fazia a mim, as minhas filhas e a minha mãe, né? Toda a minha família nesse período. E o que aconteceu que você caiu em si? Eu comecei a me sentir... Cheguei a um período que eu comecei a me sentir mal, né? E a primeira vez que eu enxerguei que eu estava fazendo algo muito errado foi uma vez eu estava dentro de uma boate na Lapa e eu, como se tivesse saído do meu corpo. E estavam todos ali, né, dançando e bebendo e tal, e eu tive um episódio que eu saí assim, e como se eu estivesse olhando de cima. Você se viu, viu aquela cena. Exatamente, isso. Eu me vi ali, eu vi a cena, e eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu fiquei assim, chocada com aquilo, né? E daqui a pouco eu voltei assim, olhei e falei, não, eu vou embora, e fui embora. Né? Nesse dia eu fui embora também, peguei as coisas, falei, gente, vamos embora, já tá tarde e tal. Tinha uma amiga que tinha me dado carona, que também não deveria estar ali, né? Ela era casada e o marido ficava embarcado, e nesse período que ele ficava embarcado, e a gente às vezes saía, né? Muitas das vezes a gente saía, e falei, poxa, vamos embora? Aí ela, não, vamos embora. Aí a gente pegou o carro e fomos embora. As duas bêbadas, né? Deus sempre guardando, graças a Deus. E fomos para casa. E ali já me deu um despertar. Eu falei, nossa, eu tenho que voltar. E a gente voltou conversando. Eu e essa amiga, falando, a gente tá fazendo besteira, né, amiga? E a gente precisa ela é muito católica, né? Ela não é evangélica, ela é católica, mas ela também, né, ela falou, não, a gente precisa mudar alguma coisa por aí. E aí... voltamos, não parei ali,
tá? Continuei voltando, sempre indo para os lugares, mas já mais, sabe, contida. Comecei a atender as ligações da minha mãe, já mais preocupada, não ficava mais todo final de semana, né, fora de casa. Comecei a ficar e amenizando as coisas, até que aconteceu o episódio que realmente eu falei, não, agora se eu não mudar aqui, eu não mudo nunca mais, porque aquele dia realmente Deus se fez presente e eu senti a presença total de Jesus Cristo. Assim, foi uma coisa muito sobrenatural. Ele colocou a mão em você sentiu? Eu senti, realmente, eu via Jesus Cristo sentado do meu lado. Eu me emociono muito quando eu conto essa parte do meu testemunho. E, na verdade, é a primeira vez que eu conto esse testemunho. Acho que nunca ninguém ouviu esse testemunho. Assim, ao vivo, sempre já contei para as pessoas, mas eu nunca contei abertamente, porque eu tinha um pouco de vergonha, porque a gente se envergonha das coisas que a gente faz, né? E a gente acha que, nossa, mas a gente precisa contar, porque tem pessoas que precisam ouvir. Exatamente. Pessoas que, como eu, precisam dessa puxada e que, sabe, não é esse testemunho meu que vai fazer alguém despertar. Exatamente. Mesmo que seja uma pessoa, né? E eu fui para Lapa novamente. Eu não gostava da Lapa, mas era sempre lá que eu estava, ou era Zona Sul ou Lapa. Primeira vez a gente foi, primeiro a gente saiu do trabalho, era sempre com a turma do trabalho, a gente saiu do trabalho, e eu fui para Santa Teresa. Pegamos o bondinho, sentamos lá num bar. Esse dia eu estava aprendendo a fumar, dessa vez eu estava começando a fumar, eu não sabia tragar. Então o pessoal, traga, faz assim, faz aquilo outro, eu não sabia tragar. E aí, nesse dia eu aprendi a tragar. Nessa noite, nessa época, você tinha quantos anos? Você lembra? Eu tinha mais ou menos 30 anos. 30 anos. 29 para 30, acho que já tinha 30. E aí eu aprendi a tragar. Falei, nossa, aprendi a tragar, e todo mundo, aprendeu até que enfim, aquela turma toda. E eu fumei um cigarro mentolado. Antigamente chamava cigarro de bala, na minha época de segundo grau, não sei nem como que se chama mais, mas era mentolado. Na verdade, aquele cigarro com gostinho, né? E eu passei muito mal ali, porque aquilo me fez mal, e eu falei, nossa, isso me fez mal. Por isso você não comeu nada, vamos descer pra gente comer alguma coisa. Aí descemos pra Lapa, de bondinho, e todo mundo pendurado no bondinho e tudo mais. Eu falei, nossa, gente, para com isso, estava me dando agonia. E eu falei, não, para com isso. E o pessoal pendurado, vem também. Eu falei, não vou pendurada, eu vou sentada. Vai ter que pagar passagem, porque se fosse pendurado não pagava passagem. Eu falei, não, eu vou pagar passagem, vou sentada. E chegamos lá embaixo, fui comer um espetinho de rua, assim, era um frango, sei lá, frito. Eu não gosto nem de comer, mas aquele dia eu comi. E aí foi pior pra mim. Passei muito, muito mal, e passando mal, tudo, sentei assim na beira da rua, e todo mundo bêbado. A gente ia para um lugar chamado Beco do Rato, a gente estava subindo para lá. Aí ela falou assim, eu falei, gente, eu não tô aguentando, tô passando mal. E todo mundo, não, melhora, levanta, vamos comprar uma água e tal. Compraram água, um amigo jogou um pouco de água no meu rosto. Falei, gente, não vai adiantar, eu tô passando muito mal. E eu vou deitar aqui na rua, eu vou deitar no chão porque eu não tô me aguentando. Aí o pessoal, não deita. Aí uma amiga minha, tão bêbada quanto todos, né, olhou nos meus olhos e falou assim, Michele, levanta. E naquele momento eu vi que não era ela. Levanta. Aí eu olhei para os olhos dela assim, ela, levanta agora e vai para casa. As suas filhas estão te esperando lá. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu olhei para a cara dela assim, vai, pega um táxi, vai de onde, faz qualquer coisa, vai para casa agora. Eu levantei assim, assustada, né? Melhorei. Levantei assustada, desci, passei pelos arcos a pé, fui a pé até o outro lado para pegar um ônibus. Aí eu falei, não vou de ônibus, não vou de táxi. Fiz sinal pro táxi, entrei no táxi e fui para casa. Aí, chegando em casa, já estava todo mundo dormindo, né? Tava todo mundo dormindo. Eu peguei e sentei no sofá da sala, assim, falei, Jesus e meu pai, eu preciso da sua ajuda, eu não quero mais viver isso.
eu não quero, não posso mais abandonar minhas filhas estão crescendo, e que exemplo que eu vou dar para elas? Eu preciso sair desse buraco que eu tô, eu quero. Nessa hora você falou direto com ele. Direto com ele, direto. Você tinha esquecido de orar por esse período todo, ou você... Sim, eu orava, assim, algumas coisas, pedi oração ao meu avô, porque, assim, a gente acha que as pessoas têm que interceder pela gente, né? Vô, ora por mim. Mas você mesmo eu preciso. não buscava. Não buscava. Vô, eu preciso de um... Eu vou fazer uma prova, ora por mim. Vô, tá acontecendo isso, ora por mim. Né? Eu mesma não buscava nada, era zero. Nada, não buscava. Então, eu sentei, esse momento eu falei, né? Com ele, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso sair disso, porque não estou fazendo mais mal só a mim, eu já estou atingindo a todos, né? E aí, eu senti a presença de Deus totalmente ali do meu lado, é como se Jesus estivesse sentado do meu lado. E falou assim, pega a Bíblia. Eu senti de pegar a Bíblia. Eu peguei a Bíblia e abri em Jeremias. E comecei ali a ler em Jeremias e li toda a passagem do povo de Israel. Quando Deus, né, usou Jeremias para levar ao povo de Israel a mensagem da prostituição do povo, do que eles estavam fazendo, de como eles estavam andando, que eles estavam servindo outros deuses, e que mesmo assim, quando acontecia alguma coisa, meu Deus, né, buscava, sempre se lembrava de Deus só na hora do sufoco, mas prometia melhora e nunca melhorava. E aí eu comecei a ler e passava as páginas, ia passando, ia lendo, mas assim, não era como se eu estivesse lendo, era como se Jesus estivesse falando para mim aquilo, né? E aquilo era uma sensação assim inexplicável. O meu corpo parecia que estava quente, sabe assim? E eu passava aquelas páginas, até que eu cheguei em Jeremias 18, no versículo 1 ao 6, que é a passagem do barro na mão do oleiro, né? E eu comecei a ler aquela passagem, lendo, e ali foi como se acabou, não precisa ler mais. E eu falei, Senhor, ainda tem jeito, né? Eu preciso voltar. E aí comecei a chorar e fui ao banheiro, né? E quando eu cheguei no banheiro, eu olhei no espelho e vi uma outra pessoa. Não era eu, ali naquela... Você se olhando no espelho, você não era você que estava ali refletindo. Não refletia. A minha imagem era um monstro, era muito desfigurado. Eu levei um susto muito grande, né? Porque eu olhei no espelho e falei, nossa, totalmente desfigurada. E eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo dizendo, foi nisso que você se transformou. Uau! Você é essa imagem. Sua imagem para sua mãe, para seus filhos. Você é isso aí hoje. Aí eu falei, nossa, saí correndo do banheiro. Eu morava com os meus avós, né? Com minha mãe e os meus avós. E eu entrei no quarto do meu avô. Falei, vovô, tô passando mal, ora por mim, eu tô passando muito mal. Aí meu avô levantou, que foi, minha filha? Não, ora por mim que eu tô passando mal. Aí meu avô pediu para me ajoelhar, começou a orar. E aí eu não continuei com a mentira, eu falei a verdade. Falei, vó, eu relatei para ele o que aconteceu. E ele falou, Michele, é resposta das minhas orações. Eu não sabia como Deus ia fazer, mas ele faz do jeito que ele quer. Então, hoje, você está sendo tocada pelo Espírito Santo e você precisa repensar em toda a sua caminhada. Enfim, ele orou, me abraçou, nós choramos juntos. Assim, meu avô era um homem assim, espetacular. Assim, ele tinha o Espírito Santo com ele, assim, sabe? Ele tinha uma sabedoria muito grande. Era um homem espetacular mesmo, assim. Eu falo que tudo que eu aprendi foi com ele, né? E aí ele foi teu pai, foi, né? meu pai, ele foi o meu pai, né? Então, assim, ele me abraçou e nós oramos juntos. E dali eu comecei a buscar, né? Eu falei, não, eu preciso buscar, eu preciso ir a algum lugar com as minhas filhas, agora eu preciso. E realmente, daquele dia por diante, nunca mais voltei. Eu falei, agora tem que ser decisivo.
né? Então eu nunca mais voltei e nunca mais fui a lugar nenhum, sempre, né, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e buscando algum lugar para eu servir a Deus, né? E eu comecei em uma igreja, e eu ia todos os domingos lá, só que eu não me senti, não era o meu lugar, sabe? Assim, foi ótimo, né? Eu passei também por experiência maravilhosa. Eu estava nessa empresa que eu trabalhava, eu estava num setor onde todas essas pessoas, esses meus amigos, trabalhavam comigo, e eu já não estava mais me sentindo bem ali naquele ambiente. Aí eu fui a um culto, né, na igreja, e lá tinha uma campanha, e eles falavam, uma campanha de mudança, quem quer fazer a mudança e mudar, vim nessa semana de oração. E eu fui nessa semana de oração, e a semana assim foi muito boa, né, as orações e as pregações. E no final da semana, ele pedia para a gente colocar dentro de um envelope ali uma oferta. E assim, eu não tinha nada. Nada. Eu falei, cara, o que eu vou ofertar aqui? Não tenho nada para ofertar, né? Aí eu peguei o envelope da minha amiga, porque eu fiquei com vergonha de colocar o que eu tinha. Eu falei, amiga, eu vou colocar aqui dentro o que eu tenho. Mas eu vou colocar a oferta da viuvinha, da viúva. Que tudo que você tem. É tudo que eu tenho. Mas eu não estou colocando esse dinheiro, não. Eu estou colocando o meu coração dentro desse envelope. E entreguei, né, um envelope lá. Ela entregou, né, porque era o envelope dela. Ela entregou o envelope e eu saí. E eu tinha participado de um processo seletivo na empresa, né, para eu mudar de cargo e até, na verdade, era para ir para uma empresa do grupo, né, e sair totalmente da empresa que eu estava para ir para uma empresa do grupo, mas na mesma empresa, mas era uma empresa do grupo. E aí fui para o trabalho, participei do processo seletivo, eu não passei no processo seletivo. Falei, puxa, eu estava achando que eu ia passar nesse processo seletivo para sair daqui desse setor. Não passei. Aí depois dessa semana de oração, eles falaram, a gente vai voltar na próxima semana para fazer uma oração por todos esses pedidos de orações, né, que teve, tipo, não sei o que, na verdade eu não lembro o que era, eu sei que a gente ia voltar numa quarta-feira, e voltamos nessa quarta-feira para fazer essas orações por todos os pedidos, por tudo. E aí ele falou, as respostas vão vir, então amanhã esperem as respostas. Tem gente que vai ter hoje, tem gente que vai ter amanhã. Eu fui confiando em Deus. Falei, não, Senhor, o Senhor vai me dar as respostas. Eu não sei como vai ser, mas vai vir. Cheguei no trabalho, trabalhei o dia inteiro. E no final do dia, meu telefone tocou. Aí peguei o telefone, alô e tal. Aí, Michele, quem tá falando do RH? Eu falei, oi. Aí ela, você participou de um processo seletivo que você não foi aprovada, só que a pessoa que passou para uma outra empresa, vai ganhar muito mais, então ela desistiu, né, desse cargo, de ocupar o cargo, e como você ficou em segundo lugar, a gente resolveu te chamar. Aí eu olhei assim, pra cara da minha amiga, assim, de frente, aí ela, que? Eu falei, não, aí ela, é minha empresa, eu falei, a vaga, aí eu fui no outro dia, fui no RH. Aí eles fizeram uma entrevista comigo, não, tá certo, é você mesmo, e nisso eu passei para outra empresa, e aí o salário melhorou, e enfim, né, comecei a trabalhar mais diretamente na área de engenharia, de obras, e foi muito legal, um período muito legal, foi onde eu comecei a fazer engenharia, né, e aí fui até o 4º período, porque desisti. Muita matemática. Minha mãe é engenheira civil. E aí minha filha é química e a outra tá fazendo matemática agora. E aí eu falei, não vou conseguir, porque trabalhando pra caramba. Eu chegava do trabalho, começava a estudar, eu dormia assim em cima dos livros, eu falei, não, eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa. Foi onde eu comecei a voltar pra faculdade, eu fiquei esse período todo. E aí eu fui fazer gestão financeira, né? E aí foi ali nesse setor que eu conheci uma pessoa da Igreja Adventista. E essa pessoa, ela entrou e ela perguntou se eu era cristã. Eu falei, olha, eu não vou falar para você que eu sou cristã, mas assim, porque sei lá, eu
posso, na minha cabeça, sei lá, que eu volto a fazer essas coisas e não quero envergonhar o Evangelho, não quero envergonhar Deus nunca mais. Eu falei para ela, não, eu tô voltando. Eu tô voltando, tô caminhando, né? Tô aos pouquinhos. Aí ela falou assim, então eu vou deixar para você um livro e uma Bíblia. Aí eu falei, eu falei, vou deixar minha Bíblia com você, uma Bíblia jovem, e Conhecer Jesus é Tudo, para você ler. Eu falei, então, tudo bem, então vou ler. E aí comecei a ler. E nisso foi crescendo uma amizade entre nós duas, assim. Ela entrou lá no setor para me ajudar, né? Porque eu estava sozinha nesse setor, então ela entrou para me ajudar. Eu ensinei o trabalho a ela e a gente cresceu uma amizade, assim, de uma coisa fenomenal mesmo, assim. Foi uma amizade muito, muito boa, né? E ela sempre falando comigo, né? Vamos visitar a nossa igreja. Eu falei, eu vou, sempre eu vou e nunca ia. Aí um dia ela falou, vai ter um retiro de carnaval, você quer ir? Aí eu falei, eu não sei. Ela, vamos. Eu falei, cara, esse período é muito complicado, porque tem escola para pagar, é tudo livro, uniforme, eu não sei se eu vou. Aí ela, vamos. Eu falei, vamos ver, vamos pensar. Aí ela veio, olha, eu tô te dando de presente, você vai comigo. Eu falei, eu não acredito. Agora não tem como não ir, não tem como não ir. Aí eu falei, caramba, fiquei sem graça. Falei, não vou não, que isso? Não, vamos sim, é meu presente pra você, você vai. Aí ela foi, ela morava em Pedra de Guaratiba e eu morava no Meia, né, em Piedade, na verdade. E aí ela veio de lá pra me buscar na minha casa, ela e o marido dela e as minhas filhas. E ele tinha um carro pequeno. Olha, a gente foi, ventilador, malas, crianças, todo mundo ali. Lotamos o carro e fomos. Aí passei, assim, dias maravilhosos, assim. Senti totalmente a presença de Deus e foi lindo, assim, foi muito legal. Eu nunca tinha participado, né, de um retiro. Foi muito legal, muito bom. E eu conheci a igreja adventista. Nunca tinha ido a um culto adventista, nunca tinha escutado falar nada sobre. E ali eu conheci a igreja adventista naquele retiro. Fiz amizades, muitas amizades, e eu falei, não, gente, eu tenho que voltar nessa igreja, né? Eu tenho que voltar. Aí comecei a ia fazer estudo bíblico, né? Fiz estudo bíblico, e um dia, sempre assim, na verdade eu estava indo aos cultos de quarta que tinha estudo bíblico. Eu não tinha feito um estudo bíblico específico para me batizar. Estava indo aos cursos de quartos que tinha estudo bíblico e eu indo, mas é sempre assim, não, eu vou entrar, não vou entrar, e fiquei. E aí um dia eu saindo do trabalho, né, com ela, a gente pegou, desceu, e estava subindo a ruazinha da igreja. Eu olhei para ela e me lembrei de uma oração que eu tinha feito, que eu tinha pedido a Deus que me colocasse uma pessoa que me pegasse em casa e me levasse para a igreja. Olha! E assim, ela saía todos os sábados, e qual fosse o dia que a gente tivesse alguma coisa para fazer, ela saía de Pedra de Guaratiba e me levava para a igreja. A gente ia em Cascadura, então ela pegava, me levava até Cascadura, depois me levava na minha casa e voltava para Pedra de Guaratiba. Então assim, eu olhei para ela e falei, amiga, você é amiga mesmo. E você é a resposta da oração que eu fiz. E comecei a chorar, porque eu sou meio chorona, né? Aí ela, o que foi, amigo? O que aconteceu? Eu falei, amiga, você é a resposta da minha oração. Eu pedi para que Deus me colocasse alguém que me levasse para a igreja, que tivesse toda a paciência, porque eu ficava assim, meio desanimado, e que colocasse alguém que tivesse esse compromisso de me levar e me buscar em casa, para me tirar de casa, para me levar, e você é essa pessoa. E a gente se abraçou ali. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, eu vou me batizar na igreja adventista. É aqui que Deus me quer, entendeu? Aqui é o meu lugar. E aí eu comecei a caminhada. Aí fiz o estudo bíblico, e foi em dezembro, eu me batizei em dezembro de 2011. De 2011. E aí? E ó, Cristão Anônimo. Peraí, já sei que é ele. Alô, é o Cristão Anônimo. Pode falar.
Olá pessoal que acompanha o Pod God com Kika Malk, tudo bem com vocês? Eu tenho uma dúvida para nossa convidada, Michele. Fala aí pra mim, qual foi o seu maior erro na vida? E aproveitando, fala pra gente qual foi o seu maior acerto. Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu! E aí? Mais ou menos, acho que você já respondeu, mas seja mais precisa, assim. Eu acho que o meu maior erro foi me afastar de Deus, né? E realmente abrir, assim, uma porta para que eu me deixasse levar da forma que eu me deixei. E eu acho que eu não culpo ninguém, né? Porque eu acho que tudo são escolhas. Eu fiz escolhas erradas que me levaram por caminhos, né? E não foram. Lógico que a gente tem algumas influências, mas a gente tem um poder de escolha. Então acho que as minhas escolhas erradas, né, em sair da igreja, em deixar as minhas filhas, eu acho que esse foi o meu maior erro, entendeu? E o meu maior acerto foi ter ouvido a voz do Espírito Santo naquele dia, porque as minhas filhas ainda eram pequenas, para que eu pudesse mostrar um caminho novo para elas, entendeu? Mostrar uma nova mãe, ter oportunidade de mostrar um outro lado. Eu penso que tudo que acontece foi permitido por Deus. E por conta disso, você tem hoje como dar esse testemunho, né? É, verdade. Porque eu já conversei com gente aqui que nasceu na igreja, foi da igreja o tempo todo e queria ter tido essa experiência de ir para o mundo e voltar, sabe? E você teve essa experiência e graças a Deus você teve essa transformação, né? É o que eu sempre falo, né? Que eu tive tempo, porque às vezes a gente pode não ter o tempo, entendeu? Então, por isso que a gente andar na corda bamba é muito perigoso, porque você pode se equilibrar ou você pode cair. Aí, você conseguiu trazer as 3 filhas para dentro da igreja, né? Elas são super ativas na igreja, né? E aí foi na igreja que você conheceu o seu terceiro marido? Agora você gosta de casar, né? Foi. A gente participava de um pequeno grupo em Cascadura. Ele já fazia parte do pequeno grupo. E eu sempre olhava para ele e falava, nossa, eu achava ele uma pessoa assim muito, muito alegre, né? Eu achava uma alegria, ele sempre estava brincando, sempre estava sorrindo, sempre, sabe, envolvido em tudo. E eu achava, assim, eu não imaginava, porque a gente tem uma diferença de idade muito grande. Eu não imaginava que ia acontecer algo entre a gente. Você admirava ele? Admirava. E eu cheguei a contar para uma amiga, eu falei, nossa, tem uma pessoa lá na igreja que ele tem uma alegria lá. E aí, Michele, tá entendendo? Falou, não é nada disso, eu só acho ele muito alegre. E aí teve uma vez que uma amiga chamou a gente para passar ano novo na casa dela, uma casa de praia, e aí ele também foi um dos convidados. Aí ela falou assim, vou falar pro Régio te levar, porque assim você não precisa ir de ônibus com as meninas, né? Porque eu pegar ônibus com as crianças, mala, eu não dirijo, né? Eu tenho pavor de dirigir, né? Eu vou dirigir esse ano, todo ano eu prometo, né? Vamos ver. Então eu falei assim, não, então eu vou, né? Eu vou aceitar a carona, porque com criança pequena de ônibus é complicado. Ele falou, eu vou aceitar a carona. Ele foi me buscar na minha casa e todos os passeios que a gente fez lá, ele me levava, mas assim, até então não imaginava, não passava pela minha cabeça, a não ser a admiração que eu tinha pela alegria, pela pessoa que ele é. Aí quando voltamos para casa, ele começou a falar, porque eu tenho uma moto também, e não sei o quê. E eu fiquei assim, tá bom. E viemos conversando, se você gosta de andar de moto, eu falei, gosto, mas eu tenho um pouco, por causa do acidente do meu primeiro namorado e tal, eu tinha um pouco de receio. Aí eu falei, eu não sou muito fã de moto, eu gosto, eu acho legal, mas eu, assim. Aí não passou um tempo, ele me ligou. Eu comprei um capacete pra você. Falei, pra mim? A gente passeia de moto, não sei o quê. E aí sim, foi começamos a conversar. E ele me chamou pra jogar boliche. Vamos jogar boliche. E daí, até começou o namoro.
E eu estava Ele já até estava de olho hoje. em você. E eu nem imaginava. Não, disse ele que não. Mas, enfim, né? Foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí você teve o seu Theo. quarto filho. E esse já nasceu dentro da igreja, foi. já está Esse- sendo evangelizado lá, que a gente vê. E o Theo, assim, ele é uma criança, assim, maravilhosa, assim, eu acho muito legal o interesse que ele tem, e aí a gente vê a diferença. Não que as meninas não tenham interesse, hoje não, hoje é totalmente, né, elas sempre fazendo lição, lendo a Bíblia, tem uma comunhão com Deus, mas você vê a diferença da criança, que você leva desde o início, né, então, assim, é muito legal esse contato que Sabe, ele tem. eu lembrei agora, não foi na cantata, não foi dia dos pais? Dia dos Pais. Ele arrebentou lá na frente, gente. Ele chamou, ele foi a luz ali da igreja. Aquele Os dia só olhos deu foram Theo. só pra ele. Ele cantou pra caramba. Ele viu o microfone, na verdade. Ele viu que o microfone estava próximo a ele. Então, que ele escutou a voz dele, ali ele... Vai ser do Ministério de Louvor. Ele ama cantar. Ele ama cantar. Ele sabe todos os louvores. Qualquer um que tocar, ele sabe cantar. Ele falou, Theo, você sabe esse? Theo, sei, mãe, eu sei cantar. Que legal. Ele gosta muito da Bíblia. Deixa eu dar uma pausa aqui pro Júnior Lobo falar dos patrocinadores aí pra gente. Opa, Kika, que legal, hein? Bem, os patrocinadores são My Melody Soundtrack e a rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço pro nosso amigo Neto Matos, da rádio Rockão. Rockão 80. Quem gosta de rock também, um rock bem gostoso. Neto, um abraço para você. Obrigada aí sempre pelo apoio. E você tem mais algum testemunho, algum acontecimento da tua vida com relação ao teu trabalho hoje, quando você vai cozinhar? Você tem, eu não vou dizer, você tem alguma... Não vou falar ritual, mas você ora para que aquilo ali, sabe, alimente, Sempre. espiritualmente também. O que você Sempre. costuma fazer quando você está cozinhando? O pré-preparo. Eu sempre oro, né? Porque alimento é uma coisa muito séria, né? As pessoas vão comer aquilo e eu tenho um cuidado muito grande, né? Para que não faça mal a ninguém, né? Então, assim, eu sempre, antes de começar a cozinhar, eu oro e peço para que Deus abençoe, né, as minhas mãos e que o alimento sirva realmente só de alimento e que não faça mal a ninguém, e que eu me inspire e que corra tudo bem. E sempre peço a Deus para que me use, né? Assim, se eu não seja só um trabalho, mas que eu possa, através disso, também levar um pouquinho da palavra e do conhecimento dele para alguém, né? E é muito bom, porque sempre acontece alguma coisa, sempre tem um livro, né, para entregar, alguma coisa, sempre tem alguém que procura, que fala e que pergunta. Às vezes nem acho que... Porque você acha, não, tô aqui na rua, tô bem, mas você não imagina que alguém vai vir... Você é evangélica, você pode orar por mim, você pode, sabe, assim, são coisas que acontecem que você olha e fala, nossa, nem imaginava que a pessoa... Assim, é como se as pessoas conseguissem enxergar a luz em você, enxergar Jesus em você. Amém, por isso, sabe, assim, então, eu sempre peço a Deus, além de abençoar as minhas mãos para preparar aquele alimento, para que tudo corra bem, né, e também para que eu possa levar um pouquinho dele para as pessoas, né? Através desse meu trabalho, que não seja só mais um trabalho, né? Mas eu te cortei antes. Você ia falar mais algum testemunho? Eu tenho... O Theo realmente... o Theo é um milagre. É isso aí, o Theo é um milagre. Ele quando nasceu, ele nasceu no período da pandemia, né? E eu fiquei muito, assim, preocupada, porque eu estava grávida. Eu descobri a gravidez e logo assim entrou a pandemia. Então eu fiquei assim, nossa, mãe, pandemia, essa coisa louca, eu tendo que sair para fazer pré-natal. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer no hospital quando for ter essa criança? E eu preocupadíssima com isso, muito preocupada. Aí, graças a Deus, tudo bem. Tive o Theo, voltei para casa, tudo bem. Só que eu fiquei
um pouco neurótica, assim, sabe? Eu limpava a casa o dia inteiro. O dia inteiro. E ninguém podia entrar lá em casa, se tinha que limpar, tinha que tomar banho. Eu falava, ó, vai vir visitar? Traz uma roupa, toma banho, troca de roupa. Foi a época da pandemia que o pessoal ficou doido, eu fiquei muito louca. E aí, assim, o Theo, ele com 8 meses, eu acho que não tinha anticorpos, não tinha, porque ele não tinha contato com nada. Eu não saía com o Theo pra lugar nenhum, a não ser pra ir no médico dele, no pediatra, e voltar pra casa. Ele pegou um resfriado. Começou com resfriado, passou por uma otite, de otite virou uma meningite. Entendeu? Aí foi o desespero. Foi, porque eu cheguei no hospital, né? O médico dele já tinha falado, Michele, ele tá como? Aí eu expliquei pra ele que ele tava muito aéreo, tava com vômitos, né? E parecia que tava zonzo, né? Porque ele ficava muito aéreo. E ele falou, ó, leva pro hospital, pra emergência, e já falam o que está acontecendo e passa aqui. Na verdade, ele pediu para eu passar no consultório, pegar uma guia para ele fazer uns exames, né? E passou um antibiótico para ele e falou, ó, se não melhorar em X tempo, você leva ele para emergência. Só que antes ele começou os vômitos, na verdade. E aí ele falou, então leva para emergência e já dá essa guia para ele fazer os exames. Aí cheguei na emergência. Aí eu expliquei, né, mostrei para ela que o médico tinha me orientado. Aí ela falou assim, mamãe, então peraí que eu vou fazer uns exames aqui, eu vou fazer nele para ver o que ele tem. Na verdade, um exame primeiro físico, né? Aí ela fez o exame da nuca, né, fez aquele teste da nuca. Aí ela falou, mãe, o Theo vai ter que ficar no hospital. Eu falei, por quê? Aí ela, porque a gente está desconfiando de meningite. Nossa... caiu o meu chão. Eu liguei pro pastor Alejandro, que era o nosso pastor na época. Eu só lembrei do pastor Alejandro. Falei, cara, eu vou ligar pro pastor Alejandro. Liguei pra ele e falei, pastor Alejandro, eu tô aqui no hospital. E me ajuda em oração, pede oração a quem você puder. E o Theo tá com suspeita de meningite. E aí eles já chamaram, no hospital não tinha um neuro, aí chamaram o neuro chegou, aí fez o exame nele, né, para tirar o líquido da coluna, né? E aí ele muito, coitado, pequenininho, eles dobram assim no meio, parece um pacotinho, né? E ali aquilo tudo, aquele nervoso, ele chorando, e aí tiraram, levaram para fazer, e a médica, quando veio trazer o resultado, ela já me perguntou se ele era de creche. Falei, quando ela me perguntou se ele era de creche, eu já desconfiei que o exame era positivo. Aí eu falei, o que foi? Aí ela, olha, tem positivo, ele tá com uma meningite bacteriana. E eu fiquei muito nervosa, né? Fiquei ali, comecei a chorar, porque até então eu achava que não ia ser nada, né? Que ia ser zerado, mas aí deu positivo e ele ficou 11 dias no hospital e foram muitas orações. Eu sei que a igreja da Barra orou muito pelo meu filho e ele sempre gostou da história de Davi e eu contava a história de Davi para ele e falava que naquele momento ele era o Davi, né? E que o gigante estava dentro dele e que ele ia lutar com aquele gigante. E ele conseguiu. E ele, em nome de Jesus. E a oração intercessória tem muito poder. Muito poder. E assim, graças a Deus, não tem nenhuma sequela. Sim. Né? Estamos chegando no final, sabia? Oh, que pena. Olha, então a gente tem a caixinha de promessas aqui, você vai tirar a sua promessa, vai ler pra gente, pode falar o que você entendeu aí dessa... Normalmente vem alguma coisa que a gente tá falando, sabe? Alguma coisa ligada, mas vamos ver o que vai acontecer. E veio. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Salmo 37:5. Não tem jeito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente pode até querer passear em outros caminhos, tentar driblar e pegar um atalho achando que vai chegar mais rápido, mas a gente não tem jeito, tem um caminho certo. A gente precisa andar por esse caminho, ainda bem que hoje... Não é fácil, né? Aquela porta estreita, mas é o caminho que tem que ser, né? Michele, agora você vai diretamente para aquela câmera ali, fazer teu apelo. O que você sente no coração, teu chamado, seja pelo que você já passou, pelo que você gostaria que ninguém passasse, né?
Faz o teu apelo ali, teu chamado. Assim, eu gostaria de falar para os jovens, né? Principalmente porque adolescentes, jovens, eu sei que é uma fase que a gente gosta de conhecer e não tem nada errado nisso. Mas que vocês nunca esqueçam, né, que Jesus é o único caminho e que a gente precisa estar muito ligado nele, porque senão a gente passa por coisas que não há necessidade de passar. E eu falo isso para as minhas filhas, eu falo para elas que vocês não precisam buscar exemplo fora, porque vocês têm um exemplo dentro de casa. Então eu sempre falo para elas isso e é um conselho que eu dou para vocês. Vocês escutaram hoje o meu testemunho e que se de alguma forma esse testemunho servir para vocês, que vocês usem e lembrem dele em algum momento. É isso. Então, olha só, terminamos agora esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, que vocês, mais uma vez eu falo para vocês, se inscreverem no canal, compartilharem essa história, porque com certeza, como a Michelle falou, que atinja uma pessoa, mas que atinja e que ele ache esse caminho. Se você está passando por alguma fase parecida com que ela passou, que você creia em Jesus e que tem solução para tudo, né? Amém. Principalmente quando tá com Jesus. Michelle, obrigada por você ter vindo. Obrigada a você por abrir esse canal para mim. Obrigada. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Fiquem com Deus.